O vídeo de hoje é sobre Never Let Me Go, do Kazuo Ishiguro, e O Vento nos Salgueiros, de Kenneth Grahame. Então, gente, esse é o meu primeiro vídeo da Maratona Literária de Inverno do Geek Freak. Eu entrei depois de todo mundo já tá fazendo milhões de vídeos, mas eu tava de férias, não queria me preocupar com nada. E agora aqui, né, estamos de volta aqui ativa. Vamos lá, vamos trabalhar. Bom, o primeiro livro que eu li pra maratona foi o Never Let Me Go, do Kazuo Ishiguro. Ele tem tradução pro português, ficou Não Me Abandone Jamais. Eu escolhi esse livro aqui porque dentro da maratona de inverno a gente tem algumas tags, né, alguns desafios pra realizar. E esse aqui se aplica a um dos desafios, que é livros que foram adaptados para o cinema. Esse livro aqui já tem um filme, né, também se chama Never Let Me Go. Foi estrelado pelo Andrew Garfield, né, o espetacular Homem-Aranha. E eu já tinha visto pedacinhos do filme, mas não lembrava muito bem, então resolvi ler o livro de verdade pra saber o que eu achava e... enfim. Mas afinal, sobre o que se trata Never Let Me Go? Esse livro vai contar a história de 3 personagens, a Katie, a Ruth e o Tommy. Apesar de esses 3 serem os centrais, quem narra a história é a Katie. A gente vai conhecer a Katie já em 1991. A história se passa antes disso, então ela tá fazendo meio que uma lembrança geral, assim, do que aconteceu com ela e com os amigos dela. Os 3 estudavam numa escola chamada Hailsham, que era no interior da Inglaterra, num lugar bem escondido, ninguém sabe muito bem onde é que era. E aos poucos, a gente vai percebendo que essa escola não é uma escola exatamente normal. Por mais que seja uma escola interna, né, um internato onde os alunos moram, blá blá blá, não sei o quê, tem alguma coisa esquisita em Hailsham. Algumas professoras dessa escola tentam avisar os alunos do que se trata, assim, né, a escola. E apesar deles crescerem esperando uma certa coisa da escola, né, eles imaginam alguma coisa acontecendo ali, é só por volta da página 100 que as coisas vão ficar mais claras pra gente, a gente vai entender o que tá acontecendo, e é aí que a história deslancha e vira um grande mar de horror, de coisas horríveis e muito tensas. Muita gente me falou, antes de eu ler o livro, especialmente o Perim, um beijo Perim, que esse livro aqui é um mar de lágrimas, é horrível, é muito triste, né? E realmente, é muito, muito triste a história, mas pra mim foi muito mais, o que eu posso dizer, agonizante, assim, é muito mais, dá muito mais um frio na espinha do que uma tristeza profunda, sabe? Porque você entende qual que é o destino desses personagens, você começa a se afeiçoar a eles, mais a alguns do que a outros, certo? E você vai percebendo que o destino deles é cada vez mais certeiro, cada vez mais fechado, que as coisas não andam de uma maneira que se possa escapar do destino terrível desses personagens aqui. E assim, é horrível mesmo. Eu não quero contar o grande segredo do livro, obviamente, né? Spoilers adoidado, não quero fazer isso. Mas se você quiser ler esse livro aqui, esteja preparado para o pior, tá? Porque você vai realmente entender esses personagens, o que eles estão passando e como eles encaram a vida de uma maneira muito diferente depois da página 100. Eu não quero dizer que o livro engrene, né, só a partir da página 100. Logo no comecinho você já entende que tem alguma coisa errada, você fica cada vez mais aflito pra descobrir o que tem ali atrás, né? O que tem por trás disso tudo, o que tem nessa escola que é tão esquisito. Ao mesmo tempo é tão sutil e tão bem escrito e tão bonito que você não se sente exatamente angustiado, mas você se sente, assim, eu acho que não existe uma emoção ainda criada pra este livro aqui. Porque é mais do que tristeza que você sente. Você sente um grande peso, assim, por ser humano, sabe? Porque você acha que seria algo plenamente possível que tá escrito aqui. A humanidade poderia chegar a esse ponto e a gente poderia ser responsável por algo monstruoso. Esse livro aqui tem muitas referências lindas, interessantes. Tem uma música central nesse livro aqui, que dá título ao livro, inclusive, né? Chamada Never Let Me Go, que vai explicar muito da história, assim, de uma forma meio sutil, sabe? Apesar de a gente ter as respostas todas que a gente precisa lá no fim do livro mesmo, né? Porque a atenção é muito amarrada o tempo todo. Cada resposta nova que você recebe parece que é um presentinho, parece que é um alívio que você sente, assim, um pouco das amarras afrouxando, né? Porque no começo é muita tensão e você sente que tem muita coisa errada e que você não tá entendendo muito bem. É um livro delicioso de ler. Não é difícil, mesmo pra ler em inglês, né? Que foi meu caso. Não é difícil, a linguagem é acessível, tranquila, gostosa. A Katie é uma ótima narradora, então a gente vai realmente
entender, ela amarra uma história na outra de um jeito muito peculiar, muito bonito mesmo, que eu gosto muito nesse livro. Eu acho que esse talvez seja o maior mérito de como a Cat amarra as lembranças dela pra contar pra gente. Então a gente vai entendendo aos poucos o que ela quer contar pra gente sem revelar tudo de primeira. Até porque não faria sentido ela revelar tudo de primeira. É uma experiência muito emocional que ela tem, que é muito intensa, né? Que ela não pode contar de primeira pra gente. Então tudo faz sentido nesse livro aqui. É lindo, maravilhoso. Eu queria ter dado 4,5 estrelas no Goodreads, mas não posso, então dei 4. Costumo arredondar para baixo quando, né, se trata entre 4 ou 5, eu vou dar 4. Muito lindo, muito legal, recomendo demais que vocês leiam. Se vocês quiserem ter um furo no coração, tá? Então se você quiser se sentir triste em alguns dias da sua vida, lê esse livro. Pra mim foi muito difícil terminar ele, porque eu sabia o que tava pra acontecer e é horrível. E as últimas 50 páginas pra mim foram um tormento, mas terminado. Está lindo. O outro livro da maratona é o muito mais fofinho, engraçadinho, O Vento nos Salgueiros. O Kenneth Grahame, ele é um escritor escocês, nasceu, tipo, no meio do século XIX, assim. E esse livro aqui é de 1903, ele foi publicado pela primeira vez em 1908, porque ele também tem ilustrações e tudo mais, né, levou um tempinho pra ser publicado. Mas, gente, que coisa linda, que coisa engraçada esse livro aqui. Eu escolhi esse livro pra maratona porque também tinha um desafio de escolher um livro com figuras. E ele tem muitas figuras, que não tá aparecendo nenhuma, mas tem muitas figuras. E uma coisa legal, inclusive, aqui ó. Inclusive uma coisa legal desse livro aqui, que ele foi ilustrado pelo ilustrador do Puff, do ursinho Puff. Então o ilustrador ficou muito conhecido por causa do Puff e ilustrou O Vento nos Salgueiros. A princípio o Kenneth Grahame não queria que esse livro fosse ilustrado de jeito nenhum, porque ele não queria que os bichos parecessem marionetes, nem nada do tipo. Mas no fim, o trabalho ficou primoroso e essas são as ilustrações originais. Esse livro foi editado pela Tinta da China, que, pelo que eu entendi, é uma editora portuguesa, porque esse livro aqui foi traduzido para o português de Portugal. Que dificulta um pouquinho a leitura, às vezes, fica meio solene demais, mas, gente, que amorzinho no coração. Esse livro, ele é infantil e ele é perfeitamente adaptável para uma leitura em voz alta, assim. Pra mim, deu muita vontade de arranjar uma criança pra ler em voz alta esse livro aqui, porque ele é gostoso de ler, ele é bonito e tal. Se eu não me engano, a J.K. Rowling fala dele, deu um exemplo dele, de como o autor descrevia as comidas muito bem nesse livro, dá vontade de comer tudo. E é o caso. Assim, os bichos, eles sabem aprontar comidas de um jeito tão delicioso que você fica com vontade de comer tudo que tem no livro. Esse livro aqui, ele não tem uma história, digamos assim, tá? Já é bom dizer isso desde o começo. Ele começa com as férias, né? O comecinho das férias do toupeira, né? O toupeira é este aqui, na capa do livro. Ele resolve passear pelo rio, né? Ele tá super cansado porque ele trabalha demais, etc. E aí ele vai passear pelo rio e conhece o Rato d'Água, este aqui. O Rato d'Água é um cara super corajoso, aventureiro, gosta muito de passear e tudo. E os dois vão passear nas férias do toupeira. Eles vivem altas aventuras, assim, é bem gostosinho mesmo. Eles vão conhecendo pessoas. Eles vão conhecendo bichos, né? Eles vão conhecendo outros bichos da floresta. Eles conhecem partes secretas da floresta que ninguém conhece e tal. Entre esses amigos que eles conhecem, que eles visitam o sapo, que pra mim é o melhor personagem do livro, porque ele é o único que arranja problema, que arranja encrenca. Pra mim, o sapo é o grande trunfo do livro, porque é ele que faz a história evoluir e andar pra frente. Eu tava reclamando muito desse livro pras minhas irmãs enquanto eu tava lendo, porque parecia que não evoluía, parecia que não fazia nada. Só que esse sapo, ele tem um probleminha, né? Ele gosta de roubar carros, ou enfim, ele gosta de ter carros, na verdade, ele é super tecnológico e tal. E um dia ele rouba um carro e arranja um monte de problema, e os amigos dele têm que meio que ajudar, assim. Então é o sapo que faz a história evoluir, é o sapo que mais cresce na história, é ele que tem uma personalidade e vai realmente mudando ao longo da história. Ele é o causador de problemas, então pra mim isso é fantástico, ele é o personagem que vale a pena mesmo. É um livro pra você ter muita paciência mesmo, porque apesar de ser lindo, da história ser rica, as ilustrações serem maravilhosas, inclusive tem uma ilustração aqui que eu preciso mostrar pra vocês. Por exemplo, tem essa ilustração maravilhosa de uma toupeira sentando a pua em outros bichos. E assim, é muito engraçado, muito gostosinho de ler mesmo. Mas eu preciso ter uma paciência bem grande, porque é um livro pra crianças,
tá? E ele não esconde que ele é um livro pra crianças, por mais gostoso que ele seja. Ele tem uma narrativa bem infantil, ele tem uma lógica infantil, e é bem gostoso de ler, né? Mas você precisa ter calma, não é um livro que você vai ler assim numa tacada, sei lá. Também é preciso ter calma com a linguagem da época, você vai ver não só a tradução, né, que é em português de Portugal, mas um uso rebuscado das palavras. Tenha paciência com os personagens muito planos daí, porque quase todos são, tirando o sapo é incrível, eu amo o sapo. Mas o final compensa tudo. O final é delicioso, é muito engraçado. Tem aquela coisa, aquela lição de moral mesmo, bem forte e tudo, mas em geral o final pra mim é divertidíssimo. Então eu ria alto mesmo, de gostar mesmo do final. Eu dei pra ele 3 estrelas, porque por mais que ele seja um livro antigo e tal, ele podia ser um pouco mais animado em alguns momentos. Tem alguns trechos que parece que são homenagens do autor a algum tipo de pessoa que ele conheceu, alguém que ele conheceu. Eu não recomendaria comprar esse livro aqui, porque ele é super caro. Essa edição, pelo menos, eu achei muito cara quando eu comprei. O que eu recomendo é pegar em biblioteca, procurar em sebo, achar lugares que estejam mais acessíveis do que em livrarias comuns, porque essa edição, ela é muito caprichada, ó, tem até um paninho aqui, um fiozinho pra você marcar a página e tudo, mas ela é muito, muito cara. Não compensa tudo isso, não. Eu recomendo muito esse livro se você tem interesse em literatura infanto-juvenil, se você gostaria de ler mais um clássico da literatura inglesa e tal, mas, assim, ou se você estiver procurando uma leitura bem leve, bem tranquilinha, bem gostosinha, mas sem se incomodar com o linguajar. Também acho legal, falei, né, pra ler em voz alta pra alguma criança, assim, acho que é uma experiência gostosa. Os capítulos não são muito compridos, então você pode ler, né, parando e tal. Pra uma leitura do dia a dia, talvez eu não recomendasse. Foi uma experiência um pouco difícil pra mim, às vezes, terminar esse livro, porque no meio do caminho, mesmo tendo 200 páginas, né, ele é pequenininho, assim, foi doloroso, foi cansativo. Então, deu uma cansada do estilo um pouco do autor mesmo. Talvez a tradução tenha muito a ver com isso, né, por não ser tão familiar assim, mas recomendo pra quem quer, pra quem gosta principalmente de literatura infanto-juvenil e quer ler um livro bem gostoso desse gênero aí. Por enquanto é isso, essa semana vai ter mais vídeo ainda, espero. Mas de qualquer forma, segunda-feira tem mais maratona literária, né? Vai estar quase acabando, então é bom agilizar mesmo. Espero que vocês tenham curtido. Beijos e até mais!